Olá, está começando mais uma edição do Pangnose, o panorama amplo de campos do conhecimento. E na edição de hoje, você acompanha comigo palestra do professor Samuel Pufron Neto, um apaixonado estudioso do cinema que vai falar sobre arte e ciência conjugadas a partir do ponto de vista da sétima arte. Confira. Eu volto muito feliz, muito honrado a falar de cinema nessa Piracicaba que me acolheu tão carinhosamente. Primeiro, onde eu nasci, na Rua Governador Pedro de Toledo. Eu nasci quase de frente o Cristóvão Colombo, o velho Cristóvão Colombo, da Pedro de Toledo com São José. E depois, eu vivi por algum tempo não, um bocado de anos, na Rua Prudente de Moraes, no Largo São Benedito, com muita honra. E ajudava minha mãe a arrumar o presépio do São Benedito. No São Benedito, então, eu cresci no Largo São Benedito, onde hoje é um hotel, aliás, onde eu estou hospedado. Era o armazém do papai. Meu pai tinha um armazém lá nos idos, bem distantes. Passei depois para a Rua Boa Morte. Aí, na Rua Boa Morte, eu já era um jovem dos seus 17, 16 anos. Casei-me, eu e a minha esposa Olga, que está aí atrás e que não me deixa mentir. Fomos morar também na Boa Morte Coipiranga, no sobradinho do Dr. João José Correia. E, por último, a vida nos levou, a mim e a ela, e a nossa filha, que está com Deus, a Priscila, levou-nos para São Paulo. Essa é, resumidamente, a história de um piracicabano que teimosamente insiste em dizer: sou piracicabano, sim, e com muito orgulho, agora e na eternidade. E, portanto, é para mim motivo de um júbilo máximo poder estar aqui, nessa terra abençoada. Meu padrinho de casamento, os nossos padrinhos, não é, Olga? Os nossos padrinhos de casamento foram o Lúcio Neto e Dona Anita, foram o seu Filipine e sua senhora. Casámos-nos aqui. E estamos identificados com tanta gente, certamente aparentados, ligados a vocês todos aqui, aqueles que têm antepassados em Piracicaba, e de modo que isso tudo me vem à mente agora com saudade, com emoção e até com um nó na garganta. É poema do Manuel Bandeira. E onde estão eles? E onde estão eles? Estão dormindo profundamente. Estão dormindo no sono da eternidade. É desta Piracicaba que me viu nascer e crescer e estudar. Fui aluno do Moraes Barros, fui aluno da SUD, depois fui professor na SUD e no Piracicabano, na Escola Normal Livre Miss Martha Watts, dos tempos da dona Diva Araújo Lemos, irmã do Alceu Maynard Araújo, que eu conheci graças a ela, dos tempos do Paulo Guaraci Silveira, um grande companheiro, tempos do suplemento pedagógico do Jornal de Piracicaba. E eu acho que alguma coisa lá no Odelá, lá no outro lado, marcou o meu rumo, o meu destino. Primeiro, ainda moleque, eu comecei no Jornal de Piracicaba a escrever no jornal. E no jornal fiz de tudo. Praticamente de tudo. Se consultar as coleções dos jornais, lá estão as minhas caricaturas, lá estão as minhas historinhas para crianças, lá estão as críticas de cinema, lá está a página de literatura e arte que eu fazia com Oswaldo de Andrade, lá estão, pasmem-se, as minhas notas a respeito do último jogo do 15 de novembro, porque este era um tempo em que você tinha que fazer tudo no jornal. E entre as coisas que eu fazia, ali estava
a nota esportiva, ali estava o comentário sobre a reunião da Câmara de ontem à noite, em que o Benedito Glicério Teixeira protestou solenemente contra o mau estado da canalização do esgoto de Piracicaba, e eu pegava isso no jornal no dia seguinte. E também cresci intelectualmente e em convivência com o pessoal de uma emissora de rádio que acho que vocês nunca ouviram falar. A Rádio Clube, a PRD6 Rádio Clube de Piracicaba, que depois se converteu em radiodifusora. Nos tempos de seu João Sampaio, depois dos tempos de seu Aristides Figueiredo e sua senhora. Então, eu fiz programas sobre cinema, sobre música norte-americana, e principalmente sobre música clássica. Eu tinha um programa de música clássica chamado Discoteca. Nessa Piracicaba, eu e um bando de doidos como eu resolvemos criar um clube de cinema. Por causa disso tudo que o Zilmar já disse com tanta propriedade. Os cinemas locais não iam muito além dos filmes norte-americanos, e nós queríamos ver filmes do mundo inteiro. Então surgiu a ideia, e a ideia se transformou em realidade. E rendo aqui a minha homenagem comovida a duas pessoas, sem as quais o Clube de Cinema Piracicabano não teria feito as suas projeções. Eles certamente estão com Deus. Quinzinho Piedade, que nos emprestava não só o seu projetor, como ele próprio era o projecionista nas sessões, primeiro no Cristóvão Colombo e depois no Coronel Barbosa. Gumercindo Duarte, igualmente sempre solícito, sempre pronto, o grande Gumercindo Duarte, sempre solícito, sempre pronto para projetar os filmes do Clube de Cinema. Se eu continuar nessa evocação, vocês vão ficar aqui mais umas 40 horas e no final vocês vão dizer, Fron, chega, porque você desse jeito não para mais. Eu tenho esse defeito. Eu falo demais. A minha esposa, de vez em quando, me dá uns cutucões e diz, você está falando demais hoje. Mas eu estou quietinho. Diz, não, você está na cama fazendo discurso dormindo. Até dormindo você não para de falar. Então, é doença, minha gente, e eu morro disso. Mas deixem-me passar das evocações dessa Piracicaba de outros tempos para um brevíssimo comentário sobre o cinema em Piracicaba. O cinema em Piracicaba. Muita gente não sabe, e eu conto essa história nesse livrinho, Piracicaba de Outros Tempos. Muita gente não sabe que Piracicaba viu cinema poucos meses depois de o cinema surgir no Brasil. O cinema surgiu no Rio de Janeiro. Então, naqueles tempos recuados, estávamos no fim do século XIX, o cinema surgiu no Rio, passados alguns meses apareceu em São Paulo, e o ano estava se aproximando do fim, outubro, quando o cinema veio até Piracicaba. Veio porque, naqueles tempos remotos, o cinema era itinerante, não era um lugar permanente, fixo de exibição. O exibidor, que fazia às vezes também de projecionista, carregava na mala as latas dos filmes, carregava o projetor e montava um circo na cidade e fazia as projeções. Piracicaba, portanto, pode orgulhar-se de ser uma das primeiras cidades do Brasil a ter visto cinema, logo depois do Rio e logo depois de São Paulo. Depois de uns tempos de exibições assim esporádicas, né, por esses caixeiros viajantes do cinema, a cidade ganhou um cinema permanente. Vocês não podem imaginar que esse cinema permanente de Piracicaba está ligado à Santa Casa de Misericórdia.
a Santa Casa passou a patrocinar as sessões de cinemas, de um cinema que por isso mesmo teve o nome de Cine Caritas, Cine Caridade, porque a renda arrecadada ia para a Santa Casa. E esse cinema funcionou no que foi, de fato, o nosso primeiro cinema piracicabano, que, infelizmente, eu acho que todos que aqui estão não conheceram, o Teatro Santo Estevão, de saudosíssima memória. Foi um crime que se cometeu e ainda hoje eu vejo isso como um crime nefando para a cidade, a pura e simples destruição do Santo Estevão. Você perambula pela Europa, pelo Oriente, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, e fica feliz de rever aqui e ali um pouco do nosso Santo Estevão, naqueles velhos teatros que são mantidos até hoje e com muito orgulho pelas comunidades locais. Aqui puseram abaixo o Santo Estevão. Não só puseram abaixo o Santo Estevão, como muita coisa que jamais deveria ter sido destruída. Mas deixa para lá essa hora da saudade e lembrar finalmente que, passada essa fase pioneira do Santo Estevão, surgiram, ainda timidamente, os primeiros cinemas da cidade. E esses primeiros cinemas, eu não vou amassá-los aqui contando toda essa longa história. E só lembrar que para os que estão na minha faixa de idades, ou são um pouco mais jovens, um pouco mais velhos, o capítulo que vem bem mais depois, já nos anos 40, nos anos 50, meados do século, é o capítulo do Broadway e do São José. Ah, o Broadway e o São José. O Broadway e o São José em que muito flerte acabou dando casamento, porque o cinema era o lugar do flerte, o cinema era o lugar do namoro, o cinema era o lugar em que os rapazes e as moças trocavam os seus olhares e era o começo, ou era o fim, né, de algum romance, em que o papai e a mamãe iam ver os filmes, mas também os filhotes iam todos, inclusive a criançada como eu, ia à matinê, às sessões durante o dia, que aconteciam no Broadway do São José. E veio também o Politeama dos Estolfos. E veio igualmente o Palácio. E veio igualmente o Colonial, uma estátua em homenagem aos irmãos Cury, a esses homens verdadeiramente extraordinários, os donos da Casa Cury, que criaram um cinema magnífico em Piracicaba. Veio depois a tragédia do Comurba. Vieram depois outros cinemas, mas essa já é uma história mais recente que vocês conhecem mais e melhor do que eu, pois se referem às últimas décadas do século passado e a essa primeira década desse século. Por que essa evocação toda de Piracicaba? From, você veio falar sobre cinema aqui, está falando de Piracicaba antiga. É porque isso é algo que faz parte, e é uma parte preciosa, do passado piracicabano, do presente piracicabano, do futuro piracicabano. Cinema, fita, etc., eram termos perfeitamente válidos. Era a fita de celuloide em rolos que se projetava naqueles projetores imensos daqueles tempos e mal podíamos imaginar que algum dia iria chegar e que nós veríamos os filmes de chinelas e pijamas na sala da nossa casa, graças ao DVD, graças às gravações em fita antes do DVD, graças ao computador, graças às televisões de todos os tamanhos. Em 1975, eu fui a Tóquio receber um prêmio pelos programas que eu fiz de televisão educativa. E tive a honra, o privilégio de receber esses prêmios
das mãos do imperador, do hoje imperador, àquele tempo príncipe Akihito. Foi o príncipe Akihito que me entregou o troféu do Prêmio Japão. E nessa mesma ocasião, os japoneses são muito generosos, eles gostam de dar presentes. E então o secretário, organizador lá do certame, disse: professor From, o senhor vai levar com o senhor 75, minha gente, uma televisão, para o senhor ver televisão lá no Brasil de agora em diante. Eu nem sei se ela está funcionando, eu acho. Se a pilha não pifou, a pilha foi de embrulho. Mas, que pena. Eu não chequei as pilhas aqui, elas pifaram. Mas então, era possível, então, você ver televisão, já em 75, desse tamanhinho, numa caixinha assim. O tempo se encarregou de mostrar para nós que, meus queridos, este é só o começo, este é só o início de uma fase nova na história do cinema, em que essas metamorfoses que são conduzidas pelas tecnologias digitais estão mudando, e muito rapidamente, formas de acesso ao conhecimento, à informação, ao divertimento, a tudo, enfim. Hoje, o gurizinho de poucos anos de idade está diante do computador vendo um filme, ou diante da televisão. Eu acho que vocês, eu não sei aqui, eu acho que chega a imagem da TV por assinatura, né? Há 2, 3 dias atrás, eu e a Olga estávamos vendo o Avatar em casa, de pijama e chinelas, né? Tranquilamente. Há 3 dias, né, Olga? Acho que foi há 3 dias atrás. E de modo que o cinema entrou dentro das nossas casas. Não é mais necessário, entrou dentro do nosso carro, entrou dentro do nosso celular, não é mais necessário você pôr paletó, gravata, etc. e tal, e ir até a sala de exibição na cidade ou no shopping center para ter acesso ao cinema. O problema que eu queria comentar com vocês aqui é que esse cinema, na verdade, são, plural, cinemas. Primeiro, do ponto de vista da sua expansão mundial. O mundo inteiro faz cinema. E em alguns países, aliás, eles já nem mais sabem o que é filme cinematográfico. O que se faz hoje em dia é registro digital e exibição também digitalizada. Países outros há nos quais a produção de filmes é simplesmente assombrosa. Eu dizia ainda há pouco que os Estados Unidos, que tiveram em contexto de liderança por muito tempo, hoje estão em 4º, 5º lugar em matéria de quantidade de produção. Mal podíamos imaginar, vocês podiam imaginar isso, que presentemente, não é, lá do Oriente, da África, do norte da África e de outros países, viriam as notícias da Índia, de que eles estão vendo 1.000 a 2.000 filmes novos por ano. Por ano! Isso não é um riacho, não é um rio, é um mar-oceano de filmes. Pobre daquele que está tentando sobreviver num barquinho nesse mar-oceano de filmes. Para, no entanto, a nossa tranquilidade,
a maior parte desses filmes, e eu digo isso com plena consciência do que eu estou dizendo, eu rotularia como lixo cinematográfico. É puro lixo. São filmes precários, mal feitos, superficiais, bobos, dissolventes, apelando para o que possa haver de pior no ser humano e não para o que possa haver de melhor no ser humano, e do ponto de vista formal, do ponto de vista da forma, deixando muitíssimo a desejar. Então, a grande maioria dos filmes, hoje em produção no mundo inteiro, não tenhamos dúvida quanto a isso, e quem diz não sou eu, são os especialistas que escrevem sobre o assunto. A grande maioria é constituída de filmes de baixa qualidade. Chegamos aqui a um ponto central desta exposição. O que é, afinal de contas, o cinema? Cinema é no plural, cinemas. Cinema é algo que varia desde coisas verdadeiramente magistrais, filmes que ficam na nossa lembrança, alguns deles estão sendo clipes aqui projetados. Estamos vendo cenas, como comentávamos ainda há pouco, não sei se já chegou aí, cenas do Vento Levou, né? Cena do meu preferido, ele me perguntava, From, qual é para você o melhor de todos os filmes da história do cinema? E eu não tenho dúvida nenhuma, é o Cidadão Kane, de Orson Welles. É, para mim, o filme perfeito, sob todos os aspectos. Eu vejo todo ano meu Cidadão Kane. Mas volto a dizer-lhes, desde filmes, então, que são excepcionais, extraordinários, até uma imensa quantidade de filmes que é bom até esquecer que eles existem. Não percamos de vista, entretanto, e quem fala agora é o psicólogo, que há indícios, e sérios e graves, de que os filmes exercem, sim, influência no comportamento das pessoas, no pensamento das pessoas, no relacionamento das pessoas com outras pessoas. Vou lembrar-lhes apenas uma, eu tenho uma infinidade de pesquisas sobre esse assunto, uma pesquisa do Gerbner. O Gerbner esteve numa comunidade que, por razões que não vêm ao caso, era totalmente isolada e tinha um circuito fechado. E ele passou a exibir nesse circuito fechado, nessa comunidade, no Canadá, filmes extremamente agressivos, filmes extremamente violentos. E com uma estratégia muito boa de investigação, imagine a dificuldade que deve ter dado fazer essa pesquisa. E tratou de verificar que repercussões esses filmes tinham nos comportamentos das pessoas. Eu não vou contar toda a história aqui, mas apenas resumir dizendo que ele verificou que as brigas entre os casais aumentaram de frequência, aumentaram de intensidade, número 2. As pessoas, de modo geral, se tornaram mais rancorosas, mais agressivas, por causa de uma dieta exclusivamente de filmes violentos. Felizmente, isso não está acontecendo conosco. Ou está? Eu, às vezes, fico zapeando na minha televisão, os vários canais da TV paga. Aqui alguém está cortando a garganta da moça, mas alguém, no seguinte, está com lança-chamas queimando os pés do cidadão. Mais adiante, alguém está matando 10 pessoas ao mesmo tempo e rindo diante delas. E mais alguém, mais alguém, mais alguém. Eu me volto para a Olga e digo, Olga, não há nada para a gente ver. A não ser esse desfile que não acaba mais, de violência, 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 violência. Será que não existe um filme, meu Deus do céu, que não seja violento? Faz lembrar o gurizinho, filho de uma nossa empregada. A avó levava morangos para ele, e ele gostava muito de morangos, e um dia a avó não levou morango. E ele disse, vó, não trouxe morango hoje?
Eu disse, não, agora não é época de morango, meu anjo, não há morango. Ah, vó, pelo menos um, vó, pelo menos um morango. Às vezes eu fico assim também dentro da televisão. Pelo menos um filme que não seja violento. Não estou encontrando. Zapeio, 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 e afinal, você cai no seu DVD. Você cai na sua fita gravada. A escolha para quem tem condições de poder comprar e importar hoje via internet, você importa tudo. Eu não sei se sabiam, pela internet você pode importar dos Estados Unidos os primeiros filmes do Edison, de 1892, 93, 94, em DVD. O livro do Maltin dá para cada um dos filmes que aqui estão indicações sobre como você pode adquirir. E a quase totalidade desses filmes é disponível, nota do editor, em 3 formatos, se não todos, quase todos. O símbolo triângulo indica que esse título está à venda em videocassete. Esse outro símbolo, uma bolinha, indica que ele está à venda em laserdisc, em disco laser. E esse outro símbolo de meia-lua indica que esse filme está disponível em DVD. Você tem 3 possibilidades, não é uma só. Você pode comprar em qualquer um desses 3 formatos. E aqui estão em letrinhas miúdas os resumos e comentários sobre cada um dos mais de 10.000 filmes clássicos. Não poderia deixar de acontecer, deixa eu tirar a capa aqui, porque eu não resisto. Vai aparecer, inclusive, eu acho que é essa mesma cena aí. Não, não é essa cena, não. Essa aqui é do Clark Gable, em O Vento Levou. Portanto, nem 10, nem 100, nem 1000, mas mais de 10.000 películas. E, From, película é coisa fora de moda. Esses filmes, From, essa palavra não se usa mais. Isso é do tempo que era filme em celulóide. Esses DVDs, pronto, tá bom, agora não brigamos mais. Mas essa grande quantidade de filmes existentes, felizmente, inclui uma boa parcela de filmes bem feitos. Oi? Toma dessa, se você quiser ver o livro. Pega aí, espia. Olha. Oi. Então, pronto. Oi. Esse é um livro monumental. É livro de cabeceira para quem gosta de cinema. Mas eu lhes dizia, então, que esta imensa quantidade de grandes filmes disponíveis fazem-nos esquecer que existe o lixo a que me referi, cinematográfico. Quer se trate de lixo, quer se trate de filme de alta qualidade, os chamados filmes clássicos, como o Maltin prefere chamá-los nesse livro, esses filmes dependem de um tripé. E eu vou aborrecer o meu amigo Zilmar aqui, porque eu vou falar de um pé do tripé que eu acho que não estava previsto nesse programa. O tripé é constituído de ciência, tecnologia. A tecnologia é a filha dileta da ciência, né? Arte cinematográfica. E atenção para o terceiro item. E é constituído por dinheiro, muito dinheiro. Os grandes filmes custam muito caro no mundo inteiro.
E por que custam caro, From? Não dá para fazer mais baratinho? Não. Vejam os créditos que aparecem no Titanic. Vejam os créditos que aparecem no final de qualquer um desses filmes, do Alice no País das Maravilhas, o mais recente, que é muito bonito, é um filme excepcional. Vejam os créditos do Avatar. Vejam os créditos do Harry Potter, quem gosta do Potter. Vejam só como os nomes vão se avolumando. Não são 10, não são 100, são centenas de nomes de pessoas que ganharam para fazer o seu trabalho nesses filmes. Desde a cúpula do filme, o diretor, nesse papelzinho que vocês têm aí, estes principais artífices do filme são mencionados. Desde o produtor, que é o que entra com o dinheiro, e ele entra com esse dinheiro de onde? Não é do bolso dele. Ele vai procurar nos bancos, ele vai procurar de financistas que querem também ganhar dinheiro. Eles emprestam dinheiro para receber de volta com lucro. Desde, portanto, o pessoal que manipula os recursos sem os quais o filme não pode ser feito, num extremo, até no outro extremo, os mais modestos integrantes dessas imensas equipes que fazem o filme. Não sei por que agora me lembra que, normalmente a gente se esquece, por exemplo, do papel fundamental que tem o pessoal da música no filme. Quem compõe a partitura que acompanha o filme. Os músicos que executam essa partitura. O regente, quem faz os arranjos e por aí afora. Então, é uma pluralidade de especialistas, desde os mais modestos, que passam tinta nos painéis para os cenários do filme, até o diretor do filme. Eu ficaria o dia inteiro aqui falando dessa gente toda, mas vou cortar tudo e dizer só o seguinte. A alma do filme é o diretor. Lamentavelmente, no Brasil ainda não temos uma cultura fílmica disseminada, que em países lá fora se ensina desde a escola primária. E aqui, ai da nossa escola de ensino básico, né? Pobrezinhos. Menino, 2 mais 2, 27. Oh, lá, lá. Essa é a nossa escola primária. Esse é o nosso MEC, que aí está. Mas, desde então, estes mais modestos artífices, até o senhor diretor... eu me esqueci de dizer uma outra coisa. Diretor que não faz nada se ele não tiver bons roteiristas ou bom roteirista. Porque geralmente nós nos esquecemos de que filme, antes de ser filme, é palavra escrita. O filme começa com um roteiro, um screenplay. A palavra inglesa é bem expressiva, né? Play é peça, screen, tela. Peça para a tela e não peça para o teatro. Escreve-se o roteiro, esse roteiro orienta toda a organização do trabalho que a equipe vai fazer em termos de imagem e de som, e, é bom lembrar isso, em terceiro lugar nesse time, depois do diretor, depois do produtor, em quarto lugar, portanto, depois do roteirista, aí vem os atores, vem os intérpretes. Só que, sem produtor, sem diretor e sem roteiro, nada feito. Aqui a nossa incultura cinematográfica criou o mito do ator e da atriz, esquecendo-se do diretor, esquecendo-se do roteirista, esquecendo-se de tantos outros que contribuem para que um filme seja feito e seja bem feito.
Filme é produto de cooperação, é produto de equipe. E equipe precisa ter bom comando. A orquestra não toca sozinha, ela precisa ter um excelente regente. Jamil Maluf precisa estar lá para orientar a cambada toda lá para que saia um concerto que preste. E aí você ouve a Nona Sinfonia. Que seria de nós se os Jamil Malufs não existissem? Então você precisa ter um grande regente para o filme sair bem feito. Um grande diretor e um bom cenarista. Lá fora é muito comum juntar os dois nomes. Sempre se diz é um filme de fulano de tal, diretor, e Beltrano, o roteirista. Beltrano que escreveu o filme para ser filmado. Quer esse roteiro seja original, quer ele seja extraído de uma romance ou de uma peça teatral, do que quer que seja. Esse corpus criador está, ao mesmo tempo, consciente, atento e domina muito bem o seu ofício específico de cada um deles, como também tem essa coisa meio difícil de definir, que é sensibilidade estética, sensibilidade artística, porque o filme é uma amálgama dessas duas coisas. Amálgama de domínio técnico desses instrumentos todos, postos a serviço da feitura dele, e domínio, igualmente, do que são os fundamentos artísticos do cinema. Mas, sem o Tutu, nada disso acontece. Que ele me perdoe pela memória dele. Jamais eu ousaria reduzir os méritos de um Cacá Diegues. Mas dizer que com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão você faz cinema é uma besteira tão monumental que só um energúmeno pode dizer uma tolice dessas. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, meu caro, você não dá 2 passos nessa sala aqui. Você precisa de muito, 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 muito mais do que algumas ideias na cabeça e do que uma câmera na mão. Cinema é produto de muitos. É produto de equipes enormes. Conhecem o verso de Leopoldo Senghor, um grande poeta que é pouco lido no Brasil. Leopoldo Senghor tem o início de uma poesia dele com esses versos. Usem para vocês mesmos. É um dos versos mais lindos que eu li em toda a minha vida. Ele diz assim: Eu sou muitos. Eu sou muitos. E eu não sou um só, eu sou muitos. Vejam a força que tem estas palavras. O cinema pode dizer a mesma coisa. O cinema pode dizer, eu sou muitos. Eu sou toda essa gentarada aí que está por trás das câmeras, que está trabalhando em escritórios, que está trabalhando em numerosos prolongamentos do que é a produção do filme, sem o que o filme não sai, o filme não gira. Cinema sem dinheiro não existe. Cinema sem arte pode ser qualquer outra coisa, mas não é cinema com C maiúsculo. E cinema sem técnica dá essas coisas engraçadas na filmagem que você fez na sua família. Olha lá, cortaram a cabeça do tio. A câmera lá escorregou e cadê? Não tem a cabeça do tio, está só o corpo dele. E a música está fanhosa, como está ruim essa música. Eu estou dando exemplos de uma incompetência total que vale para o leigo, mas em cinema isso é imperdoável. Então, são múltiplas competências, muito dinheiro e um domínio exemplar do que é a arte cinematográfica. Uma longa e complicada história que envolve desde planos e ângulos, desde estrutura de narrativa, desde que é um não mais acabar de aspectos estéticos do cinema. Vamos sair um pouco do cinema
e entrar na porta vizinha aqui. O que acontece com a pintura? Há muito troca-tinta por aí, lambuzando telas e esfregando no nosso nariz, dizendo que isso é arte. Grande parte dessa porcariada surgiu e vai embora. Eu fico, às vezes, entristecido e, ao mesmo tempo, entendo. Ainda ontem, eu passava junto ao nosso prédio, acho que a Olga não viu. Agora, é muito comum em São Paulo você se desfazer das coisas e botar naquelas lixeiras gigantescas. E eu passava numa delas e vi umas 4 ou 5 telas. E até me deu vontade de pegar uma delas. Era uma tourada. Alguém pintou uma tourada. Foi para o lixo. E imagine se nós tivéssemos guardado tudo quanto é pintura que se fez nesse mundo, desde o Paleolítico até a atualidade. Não. Há um peneiramento do tempo, em primeiro lugar. Há um peneiramento em função de valores, em função de fundamentos, em função de normas, que fazem com que você se extasie perante aquele Rafaelo. Quase você cai de costas ao ver aquele prodígio. E não pense que eu sou só rafaelista, não. Eu sou também Leonardo da Vinciano, sou Toulouse-Lautrechiano. Eu gosto muito, muito mesmo do Portinari e assim por diante. Mas ao lado destes nomes mais expressivos, das chamadas obras-primas da pintura, milhares e milhares e milhares de telas, desenhos, pinturas, etc., surgiram e desapareceram. E ninguém perdeu tempo com elas, porque não valia a pena preservá-las. Elas não tinham esse elan, este valor extraordinário que justificasse a sua manutenção. E o cinema? É a mesma coisa. Aí estão os 10 mil filmes. Só que no mundo produziram-se milhares e milhares e milhares e milhares de filmes. Muitos deles, ninguém nem se lembra mais qual era o título do filme, quem era o diretor e tudo mais. Seletividade, portanto, peneiramento, que o próprio tempo se encarrega de fazer, e respeito a fundamentos da construção da obra fílmica, são tão válidos quanto isso pode ser dito no caso da música, no caso da literatura, no caso das demais artes. Não adianta nada eu sair com o maior entusiasmo do mundo e decidir, eu vou escrever um livro, e sai uma borracheira. Eu não tenho jeito para essa coisa, então é melhor não fazê-lo. A arte é seletiva, queiramos ou não. Eu tenho um querido amigo que gosta muito de pintura rupestre. Ele andou nas cavernas da Dordogne, ele conhece aquilo tudo lá em França, em Portugal. Portugal tem também coisa muito bonita em pintura rupestre. Esses registros dos nossos antepassados de milhares de milhões de anos. E ele me dizia, Fron, já naquele tempo funcionava a seletividade. Não era qualquer um que ia lá na caverna e fazia uma rabisqueira lá. Quem fazia um bisão lá sabia o que estava fazendo. Era um artista consumado. Tanto que quando você analisa determinadas figuras rupestres, você fica maravilhado por ver o domínio exemplar que alguns desses artistas do Paleolítico, né, tinham em relação a senso de proporção, a perspectiva, a uma porção de outros componentes que entram na composição pictórica. E a música? Para cada Beethoven que surge na história da humanidade, há um não mais acabar de
de músicos que fazem as suas musiquinhas, que vivem o seu tempo. Ninguém quer condená-los, ninguém quer dizer que eles vão para o inferno. Não, eles fazem a sua parte. E fazem, mas não confundam a Nona Sinfonia com o nhenhenhé da sanfoninha do nono lá, é coisa diferente. E se você acha que é a mesma coisa, meu amigo, procura um bom especialista, porque eu acho que você não está ouvindo coisíssima nenhuma. Eu quase digo uma besteira aqui para vocês, mas não vou dizer não. Eu não vou dizer a vocês, olha Elizabeth Taylor, meu Deus do céu, não. Se o cinema tivesse só Elizabeth Taylor, eu não precisaria ter mais nada, não. Que coisa extraordinária. Mas, dizia eu, o meu amigo dizia com muita graça, dizia, olha, é preciso tomar muito cuidado, às vezes, com o simples acento na língua. O coco de baiano vira cocô de baiano, e não misture uma coisa com a outra. É a diferença de um acento só. Precisamos tomar cuidado, portanto, não só com os acentos, mas com muita coisa a mais, e infelizmente essa é uma palavra que passou a ser amaldiçoada no Brasil, discriminar, discriminação. Discriminação é separar o joio do trigo, é separar o que vale a pena do que não vale a pena, é separar o que vai ganhar a sua atenção, o seu entusiasmo, a sua devoção, de outras coisas que você põe de lado. Não vale a pena perder tempo com elas. Se isso vale para a música, se isso vale para a literatura, se isso vale para o teatro e para todas as demais artes, vale com força, talvez maior ainda, para a sétima arte. Por que sétima? Porque ela sintetiza em si as outras 6 artes. No filme que você vê, a pintura, a escultura, a arquitetura, a música, todas as modalidades de arte e, além disso, lá está a literatura, lá está a representação teatral, lá está isso tudo. A essa altura do campeonato, melhor seria eu dizer a vocês que mais e melhor outros poderiam dizer-lhes. Eu quero chegar ao fim dessa minha barulheira aqui, lembrando apenas que no roteiro que lhes foi passado estão as coisas que, eu não preciso tratar aqui o que está escrito. Primeiro, é a lembrança de que Hosana aos cientistas, aos inventores, aos tecnólogos, porque sem eles o cinema não existiria. E vocês têm uma longa lista aí de nomes. Se eu tivesse que escolher só um deles, eu escolheria Thomas Alva Edison. Edison me parece um dos casos mais incríveis de genialidade humana. E eu digo, brigo e repito sempre, apesar do barulho que os franceses fazem, o inventor do cinema foi Thomas Alva Edison. Mas os irmãos Lumière, em 1895, fizeram no Boulevard de Capucine, no salão do Grand Café. Eu e a Olga passamos por lá, estivemos lá ainda há pouco tempo. Porque lá está, continua no mesmo lugar, o Grand Café, no Boulevard de Capucine, onde os irmãos Lumière fizeram a primeira projeção pública de cinema, cobrando entrada. Acontece que os irmãos Lumière, por escrito, meus queridos, reconhecem que eles espertamente avançaram no alheio. Eles pegaram o equipamento do Edison, coçaram o queixo e disseram o seguinte: olha, o Edison inventou esse negócio aqui, que tem o filme, põe aí, exibe o filme, essa coisa toda.
Só que o Edison fez uma besteira. Ele botou esse filme dentro de uma caixa e botou um visor na caixa. Então, só uma pessoa de cada vez podia botar o olho no visor e ver o filme. E, modestamente, eles disseram, nós tiramos o cinema de dentro dessa caixa e pusemos-lo fora. Passamos a projetá-lo numa parede, numa tela. Vejam, quem reconhece, portanto, são os próprios tidos pelos franceses como os inventores do cinema. É como se eles dissessem, minha gente, está muito bem, rendam todas as homenagens para nós, mas quem inventou mesmo foi o Thomas Alva Edison, aquele sujeito que inventou a lâmpada, aquele cara que inventou o gramofone, aquele sujeito que fez aqueles prodígios todos. Eu não sei se foi possível ouvir, a pergunta eu faço aos encarregados aqui da técnica. É só o comecinho, 1 minuto só. Ouçam esse 1 minuto porque é precioso. Vocês vão testemunhar algo que vão tremer nas pernas aí. Há uma musiquinha antiga norte-americana que acho que muita gente aqui conhece, ou alguns conhecem aqui, o Mary Had a Little Lamb. A Mariazinha tinha um carneirinho. E o Edison gravou. É a primeira gravação de som da história da humanidade. Edison interpretando, falando. Se ele não falou, é porque ele foi embora. Vai falar? Fala, Edson! Vai! Há um trololozinho antes. Este é o primeiro registro de som gravado de que se tem notícia. E agora é a música cantada por uma cantora contemporânea, desculpe. Thomas Edison, utilizando uma membrana de um estilete, transferiu as vibrações acústicas para uma lâmina de zinco e pôde ouvir sua voz na máquina falante. Estava inventado o processo mecânico de gravação. 1900. O telégrafo do físico dinamarquês Valdemar Poulsen transforma-se em sensação na Exposição Mundial de Paris. Utilizava um arame de aço como meio portador de som, obtendo seu registro magnético. Impressionado com o invento, o imperador Francisco José I da Áustria grava algumas palavras no Voz de Francisco José. E agora é a voz do senhor Bertolt Brecht, cantando nos primeiros tempos do som. O engenheiro alemão Fritz Freuler patenteia um gravador que utilizava, em lugar do arame, uma fita de papel coberta com pó de aço. Brecht. Trabalhando em conjunto com a AEG Telefunken, a NAP desenvolve o invento de Freuler e, em 1934, produz a primeira fita magnética de... Vocês me perdoem, mas eu tenho um amor enorme por essas coisas que falam de um passado que foi tão longe, né? E está aí vivo, graças à engenhosidade da gravação de som e graças à engenhosidade também da conversão em imagens. Faltou dizer só uma coisa à guisa de conclusão disso. E essa última coisa diz respeito à faca de 2 gumes que é o cinema. Metamorfoseado, convertido nessa variedade enorme de recursos hoje disponíveis, o cinema é, ao mesmo tempo, um mergulho no que de melhor existe no ser humano. Graças a ele, nós podemos ver tanta coisa linda, maravilhosa, extraordinária, emocionante, inteligente.
Podemos ver gêneros, está aí a lista. Uma variedade imensa de filmes de diferentes gêneros, e só isso daria lugar para um curso inteiro, não? Mas não percamos de vista de que, se de um lado há gêneros que talvez possam fazer alguém franzir aí a testa, Drácula, Frankenstein, Nosferatu, o vampiro, o gabinete do Dr. Caligari, o expressionismo alemão, os filmes dos monstros e dessa coisa toda, é bom lembrar que há uma distância enorme entre isso tudo que eu acabei de citar e certas coisas que simplesmente são nauseabundas do cinema contemporâneo. Então, pensando num fato que nem sempre as pessoas têm em vista. Qualquer criança, desde as mais tenras idades, pega o controle, zapeia e ela vê via TV por cabo, via TV por assinatura ou até em canal comercial certas coisas que nada indica que sejam inofensivas. São coisas que fazem mal. Há tempos, numa palestra feita por Mário Guimarães Ferri, a propósito de poluição, eu fiz uma intervenção para falar sobre poluição mental. Não há só poluição física, há poluição mental também. Espera um bocadinho. Por que é que você vai beber água suja? Por que é que você vai se enfurnar no que existe de mais abjeto na condição humana? Há circunstâncias, ocasiões, etc., que podem fornecer alguma justificativa para essas coisas, mas, por favor, não o façam com crianças. Não cometam o crime de matar o ser verdadeiramente humano que existe dentro de cada criança. Este é um dos muitos livros que foi parar, sabe Deus onde? Um livro de Sir Karl Popper. Achei. Ele, em colaboração com o John Conry, chama-se, note que o título é um soco na cara, Televisão, um perigo para a democracia. Sir Karl Popper foi, é e será sempre tido como um dos gênios da humanidade. Um filósofo que ainda hoje tem suas obras publicadas no mundo inteiro. E aqui há a mais devastadora crítica contra o que nós poderíamos chamar o mau cinema, a má televisão, a má música e por aí afora, tendo em vista o foco desta série de reuniões. Deveríamos falar sobre aquilo que é bom para a humanidade, o que faz bem para a espécie humana. Mas é preciso não perder de vista que também há o que faz mal para a humanidade. Há coisas que estão contribuindo para fazer com que esse mundo piore e não melhore, para fazer com que crianças e jovens cresçam com uma noção de vida, de valores, de responsabilidade, de deveres, lamentavelmente fora de qualquer limite. Eu tive um amigo
dono de um sebo em São Paulo, o Marino. E o Marino gostava de comentar comigo. Ele dizia assim, veja, professor Fron, todas essas 30 estantes aqui são só livros sobre direitos. Livros sobre deveres, e só tenho um aqui. E é do Cícero, que escreveu na Roma Antiga. É o único livro que eu tenho sobre deveres. Está na hora de pensar no ser humano que se esqueceu dos deveres, preocupa-se quase que exclusivamente com os direitos e, o que é pior que tudo, não percebe o sentido profundo que existe, e com isso eu termino aqui a minha arenga, numa historinha bem antiga, que vocês leram em livros de criança, quando os livros para a infância eram livros para a infância. Hoje tem uma outra história que fica para outra ocasião. Os livros inconvenientes para crianças destinados a crianças, inclusive de membros de academias de letras de São Paulo e do país. É a história do flautista de Hamelin. Conhecem a história. O flautista tinha uma flauta mágica. E com aquela flauta mágica, tocando, aquela música encantamento, foi atraindo todas as crianças da aldeia. E todas elas seguiram o flautista, mais ou menos num estado de sonambulismo, acompanhando-o. A música era tão encantadora, era tão atraente. E o flautista encaminhou-se em direção a um abismo, e as crianças todas atrás dele. Termina a história assim. E nunca mais se viu nenhuma daquelas crianças naquela aldeia que foi visitada pelo flautista de Hamelin. Que o cinema não seja o flautista de Hamelin da vida das crianças, e sim uma fonte, e assim também para os adultos, né? De enriquecimento interior, de alegria e de divertimento, por que não? De divertimento sem nenhuma outra razão, nem outro propósito, senão divertir-me. Por que não? Eu não vou assistir ao jogo do 15 aí para aprender coisas profundas. Eu vou para me divertir, eu vou para torcer e tudo mais. No caso do cinema, o mesmo pode ser dito. Que o cinema entretenha, que o cinema nos divirta, que o cinema nos eleve, nos enleve, mas, pelo amor de Deus, não façam do cinema uma guilhotina para o futuro. Muito obrigado pela paciência que tiveram até agora. O Pangnósio de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que essa é uma iniciativa da Associação dos Docentes Aposentados da Exalc e da Comissão de Extensão e Cultura da Universidade, que conta com o apoio da FEALC e da TV USP Piracicaba. Você assiste a esse e a outros programas aqui da nossa grade local, também na internet. Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau!